de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Santo Deus. A partir do versículo de número 13. Que diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu graças. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Amém? Queridos, texto em que ora lemos nos fala dos dois discípulos do caminho de Emaús e a aparição de Cristo ressurreto diante deles. Jesus, em seu ministério durante 3 anos e meio, realizou milagres, deu visão a cego, fez aleijado andar,
multiplicou pão e peixe, ressuscitou mortos. E as pessoas, como o texto que ora lemos fala, viram nele e criaram expectativas, mas não absorveram a mensagem que ele queria passar. Nós vemos aqui 2 discípulos. Esse aqui não faz parte dos 12 primeiros que foram escolhidos, mas são 2 discípulos, diz o texto bíblico. E o povo achou que o reino que Jesus vinha instaurar era terreno e não celestial. Quando Jesus fala da Jerusalém, eles acham que Jesus está falando da Jerusalém de baixo, mas Jesus está falando da Jerusalém de cima. E Jesus vai andar fazendo bem, desfazendo as obras de Satanás, arrebanhando pessoas, realizando milagres, grandes feitos. Vai chegar um momento que o povo vai começar a ovacionar, a aplaudi-lo e dizer que ele é o rei. Ele vai entrar em Jerusalém montado em uma cria, de uma jumenta, um jumentinho, e o povo vai gritar hosanas, hosanas nas alturas. Mas esse mesmo povo que aplaudiu, que ovacionou, é o mesmo povo que vai gritar crucificam. E ele vai ser crucificado, ele vai à cruz. E o que me chama a atenção é que essas mesmas pessoas que aplaudiram agora estão levando ele, eu acompanhando nas ruas estreitas de Jerusalém. Então aqui fica o primeiro ensinamento: tome cuidado com os aplausos, tome cuidado com aqueles que lhe ovacionam, que podem ser eles mesmos que lá na frente vai fazer você tropeçar. Aleluia. Nós vimos Pedro, que Jesus chamou. Jesus chegou a fazer uma pergunta: Pedro, quem diz os homens? E vocês, quem diz que eu sou? Jesus vai dizer: olha, os homens dizem que você é Jeremias, Elias, João Batista ou um dos profetas. E tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Este mesmo Pedro que reconheceu Jesus como Filho de Deus é o mesmo Pedro que no palácio vai negar que conhece a Jesus. Nós vemos, e eu queria abordar alguns pontos positivos e outros negativos desses 2 discípulos, que assim como Pedro e os outros discípulos, que na hora da necessidade de Jesus, porque a Bíblia diz que ele pisou o lagar sozinho, o profeta de Isaías disse que ele pisou o lagar sozinho. Quando todos acharam que ele ia o envolver na cruz, que ele ia sair dali, que ele ia se libertar daquela cruz, e que Deus ia operar e ele instaurar o seu reino sobre a terra, o que é que acontece? Não acontece nada. A Bíblia diz que o céu se fecha, se enegrece, o sol não dá a sua luz, a natureza começa a clamar, e eles começam a operar, a esperar através dos fenômenos uma explosão de glória, de algo que viesse a abalar aquele lugar. Mas o que acontece é Cristo na cruz dizendo: está consumado. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O texto vai dizer que passar a sexta da crucificação, o sábado e o domingo da ressurreição, esses 2 homens são discípulos, e a ordem era ficar em Jerusalém. Mas a tristeza tomou conta, porque primeiro eles criaram expectativas erradas. Eles acharam que Jesus ia vir como revolucionário, como um rei que iria se levantar e destruir, como oposição àquele reino que estava instalado. Então eles criam expectativas erradas de Cristo, achando que o resto do reino era terreno, e o reino é celestial, o reino é espiritual. Glória a Deus.
tempos difíceis. E há um grande entrave, uma grande peleja sendo travada. Quem consegue abrir a visão espiritual um pouco, consegue contemplar como as coisas estão difíceis, como a cada dia, para quem serve a Deus, como Satanás tem se levantado com tanta fúria, com tanta força, com tanta veemência, para querer tirar a alegria, tirar a paz, tirar aquilo que nos faz caminhar. E muitas vezes somos tomados pela tristeza, assim como esses discípulos. Mas temos que ter cuidado, porque não podemos deixar o lugar, nem a chamada, nem o propósito de Deus na nossa vida. Não deixe por nada o que Deus chamou você para realizar. Deus me escolheu para estar nesta casa, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele. Não abra mão disso. Aconteça o que acontecer, não saia da posição. Glória a Deus. Fique no lugar que Deus lhe estabeleceu, porque uma hora ou outra vai acontecer o que o Senhor determinou para a sua vida, e nada nem ninguém pode impedir o que Ele determinou para a sua vida. Queridos, as expectativas erradas são terríveis, porque a gente começa a ver perspectiva onde não há perspectiva. Observe que Cristo já havia falado para eles ficarem em Jerusalém, e agora os discípulos vão para Emaús, 11 quilômetros de distância, e eles estão voltando acabrunhados, tristes, porque o que eles esperavam não aconteceu. Aleluia. Voltaram para Emaús, saíram de dentro do projeto de Deus, que era Jerusalém, e caminharam 11 quilômetros, saindo de dentro da vontade de Deus. Você vai ver Pedro lá na frente, em João capítulo 21, voltando a pescar peixes. E o Senhor disse: Pedro, tu não serás mais pescador de peixes, tu serás pescador de almas, de homens. O que me chama a atenção é que esses homens estão conversando, mas estão conversando no domingo sobre a sexta. Observe que eles vão dizer: você está por fora do que está acontecendo? Você será o único que está por fora do que está acontecendo em Jerusalém? Todo mundo, e eles começam a lembrar o passado. Eles estavam presos ao que havia acontecido na sexta, mas Jesus já estava presente no domingo, ressuscitado. Aleluia. Quantas vezes nós nos prendemos a algo que nos faz sofrer, nos entristecer, e nos agarramos ao passado, e o Senhor está dizendo: o que eu tenho para você é novidade. Quantos acreditam aqui que Ele tem novidade? Ele tem novidade para a sua vida, Ele tem novidade para o seu chamado, Ele tem novidade, pastor Felipe, para o seu ministério. Ele tem novidade. Então não se prenda ao passado, não esteja agarrado ao passado. Quantas pessoas que às vezes é chamado para fazer a obra de Deus, é escolhido por Deus, mas algo do passado lhe prende. Eu estou lendo um livro chamado Inteligência Pastoral. O livro trata sobre libertação, e eu fiquei pasmado lendo as páginas desse livro, irmã Ângela, dirigente, porque o autor começa a tratar sobre Moisés e algumas experiências do seu ministério, e ele fala sobre um jovem que ele foi aconselhar. E quando ele chegou para aconselhar este jovem disse que era muito usado por Deus na área de visão, de profecias. E esse jovem disse que guiava na cidade dele pastores, líderes de grupos, líderes de evangelização, e esse jovem guiava, e várias pessoas iam consultar esse jovem como um profeta, como um vidente. E o pastor achou aquilo estranho, porque quando o pastor chegou para conversar com ele, as primeiras palavras dele
foi para a cruz querendo mostrar que ele era usado por Deus, que ele era um instrumento, que ele era um profeta, que ele era um vidente. E o pastor foi orar, e quando o pastor foi orar, Deus falou com o pastor e disse: ele está preso à raiz da vida dele, porque ele foi criado em um lar espírita, e ele está trazendo o que ele agariou lá fora para aqui para dentro, querendo misturar o que eu tenho com ele com o que ele agariou lá fora. E isso é real. Isso é real. Quando eu li isso, aquilo ali bateu muito forte no meu coração, porque a gente encontra, irmão. Isso é verdade. Eu já cheguei em igrejas que eu vou pregar num ciclo de oração, eu chego lá, aconteceu um fato, eu lembrei disso. Eu cheguei lá para pregar e a dirigente sendo usada para todo mundo, usada, falando, e quando acabou o culto, ela me chamou: quantos anos ela me direção de culto? Ela disse: 13 anos. Mas Deus, aí Deus me usa muito na área da libertação, na área da cura, na área da profecia, e muita gente vai na minha casa, vamos lá em casa, e foi eu e umas irmãs. Quando eu cheguei lá, a irmã começou a chorar, dobrou o joelho, pediu para orar por ela, e eu comecei a dizer: Senhor, como é que uma pessoa que tem uma vida tão plena contigo é tão usada para os outros? Nessa situação. Vive uma vida dessa. Passar prova todo mundo passa, mas tem um tempo. Descanse seu coração, porque tem um tempo na prova. Não rejeite o deserto, porque tem um tempo do deserto, mas é um tempo de aprendizado. Lá na frente Deus vira a chave, muda o quadro e há situação. Você crê? E eu fui orar por ela. Quando eu fui olhar, irmão, caiu. E foi aquele reconhecimento. Eu sei que eu saí de lá assim, irmão, não saí alegre, feliz. E eu lendo esse livro, o autor trata sobre Moisés, quando Deus chamou Moisés. E eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Nem no livro que eu tinha lido falava sobre isso, pastor Felipe. Mas esse livro me chamou muita atenção. O nome do livro é Inteligência Pastoral. E ele disse assim: lembra do texto quando Deus manda Moisés ir, e manda Moisés jogar o cajado, e o cajado se transforma em quê? Uma serpente. E o autor toma a liberdade de dizer assim: no cajado de Moisés ainda tinha serpente. Foi por isso que Deus mandou Moisés soltar o cajado. Observe que Moisés foi criado no Egito. Isso é profundo. E Moisés aprendeu. E você sabe que a feitiçaria é algo pesado no Egito. Tanto é que Moisés faz o sol do cajado da serpente, mas o cajado também dos feiticeiros também viram serpentes. Aí eu fui ler um trecho de Atos 7:25, que diz assim: e Moisés tratava no seu coração que os seus irmãos o iam reconhecer como libertador. Observe que Moisés está achando que os seus irmãos vão reconhecer como libertador, e ele acaba de matar um soldado egípcio. Observe que ele está preso e Deus vai tratar de libertar, porque o cajado de Moisés ainda tinha serpente. A gente tem que ter cuidado para não misturar aquilo que Deus nos entregou. Diga para o seu irmão: não misture o que você aprendeu lá fora com aquilo que Deus lhe entregou. Aleluia. Quem aqui recebeu algo de Deus já? Quem aqui já recebeu algo de Deus? Por favor, levante a mão e diga: glória a Deus. Aí lá na frente, que Deus trata, que Deus trabalha. Lá atrás, quando Deus trata, Deus trabalha, que Deus chama Moisés. Sabe o que vai acontecer? Atos 7:25 vai ser quebrado. Sabe por quê? Porque quando Deus diz: olha, Moisés, eu vou te enviar fora, só que ele diz: eu não tenho capacidade. Como é que lá atrás ele dizia, achava no seu coração que os seus irmãos iam reconhecer ele como libertador? E agora ele está dizendo: você vai como libertador, e ele está dizendo: eu não tenho condições.
porque Deus fez com que o deserto tratasse Moisés. Aleluia, nós estamos aqui, mas precisamos ser tratados por Deus. Precisamos deixar Deus nos tratar, e para nos tratar vai doer, vai machucar, às vezes vai nos decepcionar, mas não podemos abrir mão do chamado de Deus nas nossas vidas. Muito me chamou a atenção, observe que eles estão tristes, estão presos ao passado, agarrados ao passado ainda. E chega ao ponto de Jesus estar com ele, mesmo o texto dizendo que os seus olhos foram fechados. E o quarto, eles não reconheceram a Jesus. Eles eram discípulos, ouviam os milagres, andavam com Cristo, mas quando está caminhando, ele não reconhece Cristo ressurreto, mesmo o texto dizendo que os seus olhos estão fechados. E é um perigo a gente não reconhecer Jesus na nossa caminhada. Reconheça Jesus na sua caminhada. Quem abre a porta é Ele, quem te dá saúde é Ele, quem te guia é Ele, quem te dá livramento é Ele, quem fez você chegar no seu carro até aqui foi Ele, porque Ele vem te guiando, te guardando, te livrando do mal e da aparência. Precisamos reconhecer Cristo na nossa família. Precisamos olhar para o outro e ver Cristo. Reconheça Cristo. Aleluia. Essas são as atitudes erradas deles. Perspectivas criadas de forma errada. Caminho errado. Emaús. Lembrança do passado e não reconhecer a Cristo. Mas agora nós vamos tratar sobre as perspectivas positivas. O que foi que eles fizeram que foi positivo? Porque chamada de Deus, ministério, não é feito só de coisas positivas. Você vai encontrar erro, pode ser que você esteja se prendendo aos erros. Tem coisas positivas, mas também tem coisas negativas. Então observe que eles convidaram a Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai passando adiante e ele diz: olha, fica conosco. Já é tarde, o dia já se declina. Fica conosco. Aleluia, não há nada mais precioso na minha vida nem na sua vida do que Jesus. Oh, aleluia, você ama a presença dele. A presença dele estar aqui esta manhã comigo e com você. Nós viemos aqui por causa da presença dele. Se a presença dele não estivesse aqui, este culto não seria culto, seria qualquer outra coisa, mas isto aqui é culto, porque a presença dele está no nosso meio. Fala para ele: fica, Jesus, mais um pouquinho conosco. Aleluia. Eles queriam, irmão. Eles convidaram porque queriam a presença dele. Ninguém convida alguém que é inconveniente, alguém que você não quer, dizendo: olha, fica conosco. Segundo, eles foram sensíveis à voz de Jesus. Como, pastor? Mesmo sem reconhecer, quando Jesus falava, a palavra começando lá de Moisés, quando Cristo vem falando, a Bíblia diz que o coração deles ardiam pela palavra que era falada. Seu coração ainda arde por amor à palavra, seu coração está ardendo pela palavra que está sendo pregada. Quando você lê a palavra, seus irmãos, estamos num tempo que as pessoas estão abrindo mão das coisas espirituais, trocando tudo por nada, deixando de estar na casa do Senhor para buscar outras coisas.
Quando a gente é novo convertido, o coração arde, a gente quer estar na igreja, a gente quer estar no culto, a gente quer ouvir testemunho, quer ouvir pregação, quer estar louvando, quer estar fazendo parte da campanha que o meu e o seu coração volte a arder pela palavra de Deus. Não abra mão do seu coração. Eu louvo a Deus por esta igreja. Por quê, pastor? Porque nesta igreja eu sei que é pregado a palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você já acredita que eu viajei para Salgueiro? É 400 e tantos quilômetros. Daqui para Salgueiro, pastor Felipe, para chegar numa festividade e pregar 15 minutos. Ainda disseram assim: o pregador tem 15 minutos. Aleluia. Nós estamos nesse tempo onde o coração arde por qualquer coisa e não arde pela palavra, mas que a palavra de Deus faça morada em nós, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu velo para cumprir sobre a minha palavra. Passarão os céus, passarão as terras, passarão a terra, mas as minhas palavras estas não passam. Ame a palavra de Deus, glorifica a Deus pela glória, glória a Jesus. Agradeça a Deus porque você está num ambiente onde a palavra é supervalorizada, onde a palavra é apregoada, é ensinada. Porque vivemos tempos difíceis. Muitos mestres de si mesmo, redes sociais, pessoas, você olha lá pregando, falando, ensinando, e quando você vai olhar a vida não tem testemunho. Verdade. Lembra do deserto? Satanás tentando a Jesus. Olha, te joga daqui, e ele dará a ordem aos seus filhos, está escrito. Jesus disse também: está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Por que a palavra de Jesus venceu? Sabe por quê? Porque Jesus envia a palavra. Sabe por que a palavra de Satanás não teve poder? Porque era a palavra de Deus, mas está na boca de Satanás, não tem força. Ele não vivia o que ele estava falando. Uma coisa é quando eu falo do que eu vivo, outra coisa é quando eu falo do que eu não vivo. É verdade. Outro principal. Aleluia. Vivencie a palavra. Aleluia, irmãos. Traga caneta, traga papel. Eu estou vendo a irmã ali com caneta e papel. Está certo. Precisamos aprender. E aprender de quem você conhece. Você tem um pastor aqui que você conhece, está o dia a dia aqui com você, você conhece o testemunho, a vida dele. Não ande por aí comendo qualquer tipo de comida. Aleluia, mastigue a palavra, anote os versículos, volta para casa, estuda sobre aquilo que foi ministrado. E coisa boa é quando a gente se empenha com a palavra. Sabe por quê? Deus começa a tratar a gente através da palavra de Deus. Muitas vezes eu prego e eu sou provado naquilo que eu prego, em detalhes. Uma sexta-feira eu inventei de pregar sobre perdoar. E é tão bom pregar sobre perdoar. Mas na prática É verdade. é ou não é? Verdade. É tão difícil perdoar. Preguei, quando foi no sábado, me disse: como uma letra, eu preciso lá comprar esse livro. Fui, uma churrasqueira, ao disse: olha, eu vou na casa da minha sogra, separa uma letra para mim. Quando eu voltar, eu o senhor separa, pode deixar aí. Eu fui para a casa da minha sogra, demorei 20 minutos, retornei. Quando eu retornei, tal, a churrasqueira vazia. E eu disse: aí, guardou o meu. Eu disse: eita, irmão, Fuleiragem. eu vendi. Dá para lá. Tem para lá. Irmãos, Para dar um bufetão. subiu assim aquela quintura, sabe? Aí quando subiu aquela quintura, o Espírito Santo disse: lembra o que tu pegaste ontem?
se mexe, chega, bate uma frieza. Aí ele atrás de mim assim, aí ele, irmão, me perdoe. Não, meu irmão, não tem problema não, fica tranquilo. Isso aí é besteira. Vou ali no outro rapaz vencer o encontro, só que não tinha mais. Em casa. Entende? O que você prega, o que você ministra, que seja para um, que seja para 100, que seja para 1000, você vai ser provado naquilo que você ministra. Então pregue a palavra e viva a palavra. Deus vai te abençoar através da palavra de Deus. A palavra de Deus dispersa labaredas de fogo. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito. Essa é a palavra que não volta vazia. Ela tem endereço, ela tem um coração a ser alcançado. Ardia o coração deles pela palavra. Terceiro ponto positivo dos 2 discípulos do caminho de Emaús. Quando Jesus veio e parte o pão e tendo dado graças, os seus olhos se abriram. Amém. Glória. E reconheceram ser ele, Jesus ressuscitado. Aleluia. Quer ver Jesus aparecer? É no momento da comunhão. Pastor Felipe, eu não sei se o senhor já observou, a gente que está aqui ministrando, às vezes a gente tem uma visão melhor, mas eu nunca vi um momento para a igreja estar tão coesa, tão unida, sem a pessoa estar preocupada com a roupa que a irmã está, com o sapato, com o cabelo, como foi que ela veio, como é que a maquiagem está, como é que o brinco está, o bolado está, o sapato está. É no momento da Santa Ceia. No momento da Santa Ceia, cada um pega a sua taça, pega o seu pão, começa a comer e a beber, e a presença de Deus se manifesta. Aí não tem lugar para indiferença, para olhares, porque é o momento da comunhão e da operação do Espírito Santo sobre a igreja. Então, quer ver Cristo aparecer? Parte o pão. Diga aí para sua irmã, diga, minha irmã, você não é uma enciclopédia. Divida esse sapato, pelo amor de Deus. Eita Deus. Não é? É ou não é? É tanto sapato, a minha mesmo, meu Deus, toda vez que ela sai, tem um negócio de shopping. Aí vai em umas lojas agora, e agora ficou terrível, pastor Felipe. Irmão, sabe por quê? Tem uma loja no shopping que é a mesma loja que tem, é como se fosse uma esposenda, e tem outra esposenda chique, top. Que ali eu acho que os caras separaram o melhor, disse, essa daqui vai para a esposenda top, a esposenda errada é. Parece lá em cima, né? É. Aí eu dou risada, sabe? Porque quando ela entra em casa, ela diz, toda, e essa bolsa? Não, é que eu encontrei sapato meu, é tão difícil. Que não vai calça, 39 é tão difícil aqui para mulher. Eu disse, eu acho é bom. Vai comprando, e quando você chega no quarto, a parede já não cabe mais. 56, tá? Esse dia eu disse a ela, você está parecendo uma centopeia, cheia de pés. Divida esse sapato, pelo amor de Deus. Bota o dedinho assim, diga, vai, divida esse sapato. É na comunhão que você vê Jesus. É quando, aleluia, vocês estão rindo aqui, irmãos. É verdade, né? Mas sapato é bolsa, né? Não? Sapato e roupa do leve. É bolsa. Amém? Amém. Então é na comunhão que a gente vê Jesus. Amém? Começa a exercer o partir do pão, a comunhão, a gente vê Cristo. Cristo some. Quando a visão dele é aberta aos olhos, Cristo sai de cena. Quarto e último. Quando Cristo acabou de sumir, sabe o que acontece? Eles voltam para Jerusalém. Aleluia! Para testemunhar que o que as mulheres haviam falado é verdade.
então eles voltam para dentro do propósito. Aleluia. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui esta manhã. Deus está trazendo alguém de volta para dentro do propósito. Alguém vai voltar para dentro do propósito. Tudo o que aconteceu, todo o reboliço, foi para alguém voltar para dentro da chamada, para dentro do propósito. Você crê? Uma salva de palmas bem forte aí para Jesus. Glória a Deus. Milhões de glória para Nós estamos, Jesus. queridos, tendo essa conscientização. Glória a Deus. Pastor, eu fui mais feliz do que pastor Edson, porque ele rodou 500 mil, quase 500 quilômetros, né? 400 daqui para Serra Talhada, para Salgueiro, uns 500, 400 e pouco, 490. Mas eu fui aqui mesmo, do Grande Recife, o ano passado. Aí quando eu cheguei, festa, cheguei aí, estava nas dependências, dentro dos gabinetes. Aí o pastor disse: amado, dá para ser entre 15 e 20 minutos. Eu disse: 10 dá. Bem suave, eu disse: 10 minutos dá. Não tem problema nenhum. Ele disse: não, ele entendeu, né? A suavidade de 10 minutos. Mas hoje em dia é terrível isso. E a gente que anda, não que a gente queira andar, mas às vezes a gente pastor, a gente dá uma andada por aí, mesmo uma grande parte do Brasil, mas é lamentável. Movimentação se vê muito, mas o que Deus quer nos últimos dias em que a igreja deve estar aqui é meditação e comunhão com a sua. A igreja glorifica que possamos aprender com Cleopas e o outro que a Bíblia não revela, e foram inteligentes. Apesar de tudo, eles foram inteligentes. Não deixaram Jesus ir adiante. Venha cá. E Jesus sentou à mesa. E quando ele senta, as escamas dos olhos são caídas. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Alguns irmãos colocaram os pedidos desta taça. Voltou e eles voltaram na hora. Retornaram tristes, mas voltaram alegres. Nós vimos o Senhor. Olha que diferença. Não é verdade? A presença do Senhor é a diferença total, é a mudança. Sim, hoje à noite. Falei para o Bruno no convite, uns 3 meses na segunda igreja Batista do Cabo. Aí eu não vou poder estar hoje à noite, senão eu estaria junto com vocês. Vamos dizer, mas vamos estar orando pelos pedidos e apresentar os irmãos, os jovens que vão estar na praça aqui na Lagoa, praça de eventos, evangelizando, que Deus possa usar a boca de cada um. Que a palavra de Deus seja proferida e verbalizada com poder no nome de Jesus. Estendam as mãos para estes pedidos, vamos orar. Pai querido, no teu nome, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estarmos na tua casa. Pai querido, termos ouvido a tua palavra, queremos te apresentar os pedidos que os teus filhos colocaram nesta taça. Pai querido, no teu nome, atenda, Deus, segundo a tua soberania, porque sabemos que tu tens o melhor para os teus filhos. Agora tudo é mediante o teu querer, a tua vontade, a tua soberania. Pai querido, no teu nome, Senhor, os teus filhos que vão estar à noite proclamando a tua palavra ali naquela praça de eventos, que a tua palavra seja verbalizada na boca de cada um com poder. E agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Amanhã, Senhor, na escola bíblica dominical, queremos, ó Pai, sentir a tua palavra através de teus filhos que vão estar ministrando. Pai, querido, e à noite o culto de celebração. Leva-nos debaixo de tua mão potente.
te agradecemos por tudo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que o amor e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.